Bem-vindos à resolução da prova sobre probabilidade, análise combinatória e polígonos. São 16 questões, então a intenção aqui é resolver em mais ou menos 16 minutos. Questão 1. Na academia em que Graciele malha, há diversos tipos de halteres, mas ela prefere usar o tipo sextavado conforme mostra a figura. Dependendo da perspectiva, é possível olhar esse tipo de halter e ver uma figura plana, conforme você pode observar bem aqui. O nome dessa figura é... Gente, essa figura aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Portanto, o nome dessa figura é hexágono, não tem conversa. Próxima questão. Considere os números 1, 2, 3, 4 e 5. Quantas senhas de 3 dígitos diferentes podemos formar com eles? Bom, então você pode colocar qualquer número como primeiro dígito. Você tem 5 opções, porque são os números 1, 2, 3, 4 e 5, 5 opções. Qualquer um deles como segundo dígito e qualquer um deles como terceiro dígito, totalizando 125 senhas possíveis que você pode formar com esses 5 números. Senhas de 3 dígitos. Letra B. Quantas senhas do item A contém o número 5 ao menos uma vez? Aqui uma estratégia seria o seguinte. Vamos ver quantas senhas não tem o número 5, que seriam as senhas que têm os números 1, 2, 3 e 4 apenas. Bom, senhas de 3 dígitos que não contêm o 5, que só contém 1, 2, 3 e 4, pela mesma lógica da letra A, seria 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Como você quer o número 5 ao menos uma vez, você exclui todas essas senhas que não têm o número 5. Você vai pegar aqui, então, 125, que é o total de senhas que você consegue fazer, subtrai as 64 senhas que não tem o número 5, vai sobrar 61 senhas, certo? Que contém o número 5 ao menos uma vez, podendo conter até mais de uma vez. Letra C. Quantas senhas de 3 dígitos distintos podem ser formadas com esses números? 3 dígitos distintos quer dizer que para o primeiro dígito você tem 5 opções, mas para o segundo dígito você só tem 4, porque você já gastou uma das opções. Como tem que ser distinto, não pode repetir. Pelo mesmo motivo, o terceiro dígito só tem 3 opções. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 senhas com dígitos distintos na letra C. Letra D. Quantas das senhas do item C contém o número 5 exatamente uma vez? Bom, aqui nesse caso, qualquer que seja o número, ele aparece exatamente uma vez, já que os dígitos são distintos, né? Se você colocar o número 2 nessa senha aqui, ele só vai aparecer uma vez, porque são distintos. Então a gente vai aproveitar essa letra C e vamos usar uma estratégia parecida com a da letra B. Vamos pegar aquelas senhas que não têm o número 5 e excluir daí. Quais são as senhas que não têm o número 5? Aquelas formadas pelos dígitos 1, 2, 3 e 4 de forma distinta também, né? Já que é exatamente uma vez. Então, se a gente calcular aqui 3 dígitos, você tem 4 opções primeiro, 3 para o segundo, 2 para o último. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24 senhas que não tem o 5. Você vai pegar as senhas que tem todos os números exatamente uma única vez e subtrair aquelas que não contêm o 5, vai sobrar 36 senhas que contêm o número 5 exatamente uma vez. Questão 3 do Enem. A senha de um cofre é a sequência formada por 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha. Então ele não esqueceu. Esse aqui está ok, 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 ok.
tudo ok. O problema são os 2 últimos dígitos apenas aqui para ele. E foco na palavrinha, são distintos. De 0 a 9, você tem 10 possibilidades para esse dígito. Como são distintos, você só tem 9 possibilidades para o 10º dígito. Então, são um total de 90 possibilidades. E a pergunta é a probabilidade de acertar. Então, você tem 90 possibilidades, a probabilidade de acertar é 1 em 90. Dessas 90 combinações possíveis, só uma é certa. Letra B. Próximo. Questão 3. Ao lançar um dado viciado, a probabilidade de sair a face com o número 3 é 5 vezes a de sair qualquer uma das outras faces. 1, 2, 4, 5 e 6. Se o professor Júlio fizer o lançamento desse dado, qual será a probabilidade de obter a face com o número 3? Bom, então você tem faces possíveis 1, 2. Como 3 é 5 vezes qualquer uma outra, tipo 2 é uma vez. Então 3 vai ser 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí o 4, 5 e o 6. Certo? Porque os 3 tem 5 vezes mais chance de sair. Então, eu até coloquei uma figura aqui para vocês entenderem que é como se o dado ele tivesse, então, 10 faces, das quais 5 são o número 3. Então, você diria assim, olha, a probabilidade de sair o 3, você tem 5 vezes o número 3 e um total de 10 vezes. Certo? Simplificando isso aqui, é 1 sobre 2. Como aqui está respondendo em fração e porcentagem, é meio. Todo mundo sabe que meio, metade é 50%. Próximo. Pedro vai fazer uma prova de língua portuguesa, onde ele pensa que não usará matemática. Todavia, ele sabe que a prova tem 4 questões, todas de múltipla escolha, com 5 alternativas e somente uma correta em cada, o que lhe dá 20% de chance de acertar uma questão se marcar uma resposta de forma aleatória. Letra A. Qual é a probabilidade de Pedro gabaritar essa prova respondendo todas as questões aleatoriamente? Probabilidade. Ele vai ter uma configuração correta e um total de. Você pensa o seguinte, são quantas questões? 4 questões, todas com 5 alternativas. A primeira questão tem 5 alternativas de resposta. A segunda também, a terceira também e a quarta também, certo? Se nós multiplicarmos isso aqui é 625, 5 elevado à quarta. Em 625 combinações diferentes, apenas uma está certa. Então a chance dele gabaritar essa prova no chute, essa prova que só tem 4 questões, é 1 em 625. Letra B. Se Pedro observar que todas as perguntas têm como alternativas e respostas opções absurdas, e em todas elas ele conseguir eliminar 3 opções, igual está aqui na figura, em todas ele vai conseguir eliminar 3, sobrando apenas 2 alternativas que façam sentido. E se ele está certo, né, dessas 2 alternativas, qual que é a probabilidade dele gabaritar a prova agora? Agora que não existem mais 5 alternativas, e sim apenas 2, porque 3 ele eliminou com certeza. Bom, vamos usar o mesmo raciocínio aqui. Vai ser 1, só que na primeira questão são só 2, na segunda 2, na terceira 2 e na quarta 2. Então, 1 sobre 2 elevado a 4, 1 sobre 16. Essa é a chance dele gabaritar a prova agora que ele eliminou 3 opções absurdas em cada questão. E letra C, quantas vezes, aproximadamente, a chance de gabaritar a prova no caso B é maior do que no caso A? Então aqui a gente poderia simplesmente pegar, vamos chamar aqui de P1 e P2, né? E vamos dividir P2 por P1, dividir essas probabilidades e ver o que dá, para ver quantas vezes é maior. Então nós vamos dividir 1 sobre 16 por 1 sobre 625. Na prática, né? Isso aqui seria dividir 625 por 16, né? Multiplicando extremo por extremo, 1 vezes 625, 16 vezes 1. Quanto será que dá a divisão de 625 por 16? Aqui no meu rascunho eu vou fazer isso aqui. 625 por 16.
Eu acho que vai dar por 3 aqui. 3 vezes 6, 18, sobe 1, 3 vezes 1, 3, 1, 4. Será que não daria por 4? 4 vezes 6, 24, sobe 2, 4 vezes 1, 4, 1. Não, passaria um pouquinho. Seria um pouquinho, fosse por 4, tá? Por 3 mesmo. 12 menos 8, 4, 5 menos 4, 14. Abaixa-se 5, 145. Vai dar por 9, né? Já que quase deu por 4, vai dar por 9. 9 vezes 6, 54, sobe 5. 9 vezes 1, 9, com 5, 14, 144. Sobrou 1 aqui. Preciso continuar aqui, colocar vírgula, 10, nem preciso, né? Porque ele falou quantas vezes aproximadamente. Então aqui é aproximadamente 39 vezes, tá? A chance de gabaritar a prova no caso B é 39, aproximadamente 39 vezes maior do que no caso em que ele vai chutar de forma aleatória sem saber nada. Próxima questão. Temos aí uma dobradura e tal, que vira uma face de um gatinho. Na imagem se observam os passos da dobradura da face de um gato, a qual tem um formato pentagonal. Já falou aqui qual que é o formato, desconsiderando as orelhas, tá? Já falou que é para desconsiderar orelhas, é só o pentágono da face do gato. A soma da medida dos ângulos internos da figura que representa a face do gato é soma da medida dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, onde n é a quantidade de lados. Se é um pentágono, a quantidade de lados é 5. 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180. E 3 vezes 180, você pode fazer no seu rascunho aí, mas com certeza dá 540, que é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Questão 7. Uma família com 5 pessoas possui um automóvel de 5 lugares. De quantos modos essa família poderá se acomodar para uma viagem? A. Se todos estão habilitados a dirigir. Bom, então aqui no caso A você vai pensar o seguinte: todo mundo pode dirigir? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lugares. As 5 pessoas estão aqui em pé. Um vem e se senta no banco do motorista. Sobram 4 pessoas em pé. Uma delas vem e se senta no banco ao lado. Né? À medida que cada pessoa se senta, você tem uma pessoa a menos à disposição. Né? É igual na hora de formar time, né? Tem alguém que sobra, o último. É assim. Então você só tem que multiplicar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5 fatorial. Isso aqui é 120 maneiras, né, se todo mundo está habilitado. Mas e se apenas 2 pessoas estão habilitadas? Bom, aí você vai ter que fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5. Banco do motorista. Você só tem 2 pessoas, só 2 opções para colocar nesse banco. Mas uma vez que alguém sentou no banco do motorista, qualquer um dos outros 4 pode sentar aqui, incluindo a outra pessoa que tem habilitação. Depois que 2 pessoas já estão sentadas, nós temos 3 pessoas à disposição para sentar aqui, depois só 2, depois só 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 2, 48 maneiras. É isso aí. Questão 6. A placa do Mercosul impõe um novo padrão para as placas veiculares entre as nações que pertencem ao Bloco Econômico Mercosul, que atualmente inclui como países membros efetivos Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. A nova placa permanece com 7 dígitos, mas tem 4 letras, em um alfabeto de 26 letras e 3 algarismos de 0 a 9. O inverso da versão antiga, conforme mostra as figuras abaixo, certo? Dessa forma, a razão entre o número de placas possíveis do padrão Mercosul e do sistema anterior é, já que ele escreveu nessa ordem aqui, ó, a razão é a divisão entre as placas possíveis do Mercosul e do sistema anterior. Então, o Mercosul vem aqui em cima, o sistema anterior vem aqui embaixo, nessa ordem. No Mercosul, você tem letra, 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 número,
letra, número, número. No anterior, era letra, letra, letra e número, 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 número. Então, vamos escrever a quantidade de possibilidade? Mercosul, anterior. Certo? Letra 26, 26 você pode repetir, todas as letras você tem 26 possibilidades. O número você tem 10 possibilidades, que são os algarismos de 0 a 9. Né? Aí mais uma letra 26 e mais dois números com 10 possibilidades cada. No padrão antigo, 26 para a primeira letra, 26 para a segunda, 26 para a terceira, e depois os números 10, 10, 10, 10. São 4 números. Ao invés de multiplicar tudo, a gente já vai cancelando. Por exemplo, ó, 26 por 26 dá 1, 26 por 26 dá 1, 26 por 26 dá 1, 10 por 10 dá 1, 10 por 10 dá 1, 10 por 10 dá 1. Você vai notar que sobrou um 26 ali em cima e um 10 embaixo, 26 sobre 10. Tem a resposta 26 sobre 10? Não tem, então significa que isso aqui deve estar simplificado, já que 26 e 10 são números pares. O passo mais comum seria dividir por 2. 26 por 2 é 13, 10 por 2 é 5. Tem 13 sobre 5? Tem 13 sobre 5 na letra A. Questão 9. O alfabeto usado no planeta X tem somente duas letras, o X e o X. O sobrenome, nome de família de cada um de seus habitantes é uma sequência formada por 4 letras. Uma letra, duas letras, 3 letras, 4 letras. Por exemplo, esse aqui é um possível sobrenome. O maior número de sobrenomes diferentes que podem ser usados é... Bom, aqui funciona o seguinte, eu posso usar o X e o X, então eu só tenho duas opções para cada letra, né? Só tem 4 letras de sobrenome, eu tenho duas opções para cada letra. Pelo princípio multiplicativo, é só multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Questão 10. Quantas diagonais parte de um dos vértices de um polígono convexo de 28 lados? Imagine o vértice. Vamos imaginar os dois vértices vizinhos a ele e as diagonais. Diagonais são segmentos de reta que partem para vértices que não são adjacentes ao vértice que partiu, certo? Quantos vértices não recebem diagonais? Se a gente parar para pensar, um total de 3 vértices. Os dois vizinhos, porque os segmentos que vão para os dois vizinhos não são diagonais, são lados, e o próprio vértice, né, do qual está partindo das diagonais, né, não vai partir uma diagonal dele para ele mesmo. Então, se ele tem 28 lados, basta você descontar esses 3 vértices aí que não recebem diagonais, certo? Então, quantas diagonais parte de um vértice, né? Parte de um dos vértices de um polígono convexo de 28 lados? 25 diagonais. Inclusive, é por isso que na fórmula das diagonais, quando a gente multiplica o n por n menos 3, quer dizer, de cada um dos vértices está partindo n menos 3 diagonais. Questão 11. 10 casais fundaram um grupo de dança e decidiram constituir uma diretoria com 3 cargos, presidente, secretário e tesoureiro. Para maior representatividade, decidiu-se que no máximo uma pessoa por casal poderá ocupar um cargo nessa diretoria. Primeira questão aqui é que a ordem importa aqui nesse problema. Tá? Por que a ordem importa? Presidente, secretário e tesoureiro são coisas diferentes. Se eu tiver aqui na equipe José, Pedro e Ana, ou Ana, Pedro e José, são configurações diferentes, porque José presidente é diferente de José tesoureiro, tá? Então, isso são configurações diferentes, o que significa que isso aqui é um arranjo, e se é um arranjo, o que nós temos que fazer é o seguinte, posicionar os 3 bonitões aqui, o presidente, secretário e tesoureiro. Quantas opções eu tenho para presidente? Né? São 10 casais. Se são 10 casais, significa que nós temos 20 pessoas. Qualquer um dos 20
pode sentar na cadeirinha de presidente. Só que no momento que alguém sentou na cadeira de presidente, das pessoas que sobraram, eu só terei 18 aptos para sentar na cadeira de secretário. Por quê? Porque tanto o presidente quanto o cônjuge dele estão impedidos de ser secretários. E o mesmo vale para tesoureiro. Para tesoureiro eu só vou ter 16 pessoas, porque eu já tenho 4 eliminados: o presidente, o secretário, o cônjuge do presidente e o cônjuge do secretário. Então, letra B de Bagre aí. Questão 8, Enem. 4 candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou, cada um dentro de um envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os 4 envelopes com celulares aos 4 candidatos de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação dos envelopes. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com seus respectivos celulares é... Bom, aqui a gente já sabe que você tem uma configuração correta entre não sei quantas configurações. A questão aqui é ver quantas configurações. Vamos imaginar aqui, ó, 4 pessoinhas. 1, 2, terceiro e o quarto. Cada um aqui esperando para pegar seu celular. Eu tô com os 4 celulares aqui. Quantos celulares diferentes eu posso entregar para a primeira pessoa? 4. Só que no momento que essa pessoa pegou o celular dela e foi embora, quantos celulares eu tenho disponíveis para... Quantas opções de celulares eu tenho para a segunda pessoa? 3. Essas 2 pessoas foram embora. Quantos celulares eu ainda tenho na minha mão? Só 2. Então essa pessoa pode pegar um dos 2. E a última vai pegar o que sobrou. Ou seja, 4 fatorial. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, uma é a correta em um total de 24. Questão 13. Na figura abaixo temos um quadrado e um hexágono regular. Qual é o valor do ângulo X? Bom, então vamos lá. Quadrado, eu não vou ficar explicando para vocês que o ângulo interno do quadrado é 90 graus, né? Todo mundo aí já sabe disso, tá? Agora, no hexágono, se você tiver dúvida de quanto é o ângulo interno e ele foi preciso em dizer que é um hexágono regular, basta você se lembrar que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Portanto, para o hexágono vai ser 6 menos 2 vezes 180, porque esse n é o número de lados. Assim, a soma é 4 vezes 180, que é 720 a soma. E cada ângulo vai valer 720 dividido por 6, né? Porque você vai distribuir igualmente essa soma dos ângulos pelos seus ângulos, já que ele é um polígono regular, tem todos os ângulos iguais. Isso aqui dá 120. Cada ângulo interno do hexágono é 120. Significa que isso aqui é 120. Significa que isso aqui é 120 e que isso aqui também é 120. Essa figura aqui do centro, ela é um pentágono, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se eu soubesse o valor desse ângulo aqui, estaria faltando um ângulo só para descobrir, né? E com equações a gente conseguiria. Mas então, para chegar lá, primeiro a gente vai descobrir esse aqui de baixo, esse vai ser igual a esse. E para descobrir esse de baixo, eu preciso descobrir esses 2 ângulos menores aqui. O que não é difícil, já que se eu olhar aqui, ó, isso aqui tudo tem que dar 180. E eu sei que eu tenho 47 mais 90, porque aquilo ali é um quadrado, mais esse ângulo y, isso aqui tem que dar 180. Portanto, y é igual a 180 menos 137. Y é igual a 43. Então já descobri que esse ângulo aqui é 43. Vamos chamar isso aqui de Z. Aqui a gente também sabe que tem que dar 180. Então 32 mais 120 mais Z tem que dar 180. Portanto, Z é igual a 180 menos 152. Z é igual
28 só, 28, né? 150 para 180 é 30, 28. Então aqui é 28. Agora, esse ângulo aqui que eu poderia chamar de, sei lá, XYZW, vamos chamar de W. Como ali é um triângulo, essa parte de baixo, eu sei que 43 mais 28 mais W tem que dar 180, porque é um triângulo. Ou seja, W vai ser 180 menos 8 com 3 é 11, sobe 1, 3, 71. Então W vai ser, se fosse 180 menos 80 era 100, né? Então é 109. Então já descobri que esse cara aqui é 109. E se ele é 109, esse de cima oposto pelo vértice é 109 também. Agora ficou bom, porque isso aqui é um pentágono e eu já sei o valor de 4 ângulos. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos para o pentágono vai ser 5 menos 2 vezes 180, ou melhor, vai ser 3 vezes 180, que dá 540. Essa tem que ser a soma dos ângulos internos de qualquer pentágono. Então, vou até fazer aqui no canto aqui agora, porque eu acredito que minha cabeça deve estar aparecendo por aqui, né? Estou gravando, não sei onde está minha cabeça. Talvez esteja em outro lugar, mas deve estar por aqui. Então, vamos fazer aqui em cima. Vamos somar os 5 ângulos do pentágono ali. São 2 ângulos de 120, 120 mais 120, mais um ângulo de 90, mais aquele ângulo de 109, mais o x, que é justamente o que a gente quer saber, tudo isso tem que dar 540. Então, nós temos aqui x igual a 540 menos. Vamos somar isso? 120 com 120 é 240. 240 com 90 é 330, 439. Tomara que eu tenha feito certo essas contas. X é igual a 540 menos 479. 540 menos 440 daria 100. Então vai dar 101, né? 101, letra B de Bosque. Próximo. Questão 14. Alguns polígonos regulares, quando postos juntos, preenchem o plano. Isso é, não deixam folga, espaço entre si. Por outro lado, outras combinações de polígonos não preenchem o plano. A seguir, exemplos desse fato. A figura 1, formada por hexágonos regulares, preenche o plano. A figura 2, formada por pentágonos e hexágonos regulares, não preenche o plano. Porque para preencher o plano, você tem que pensar o seguinte, gente. Esses ângulos que estão aqui do lado, eles têm que totalizar 360, né, a volta toda. E no caso do pentágono regular, né, pentágono regular, se você calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono regular, essa soma vai ser 6 menos 2 vezes 180. Essa soma dá 4 vezes 180, 720. E cada ângulo interno é 720 dividido por 6, porque tem 6 ângulos iguais. Cada ângulo interno de um pentágono é 120. Quantos ângulos internos você tem tocando aqui? 3. E quanto que é 3 vezes 120? 3 vezes 120, senhores, é 360. Então você consegue fazer isso com o pentágono, você consegue fazer com quadrados, né, que vai ter 4 ângulos tocando, e 4 vezes 90 é 120. Triângulo equilátero, você consegue encostar 6 cantinhos juntos, 6 vezes 60 também é 360. E eu acho que é só triângulo, 6 triângulo, 4 quadrado e 3 hexágono que você consegue fazer essa proeza aí. Você não consegue fazer depois com mais nada, tá? Você não consegue mais fazer. Então, aqui a questão é o seguinte, quanto é que falta para 360? Bom, a gente já acabou de determinar que isso aqui é 120 porque é hexágono, isso aqui é 120 porque é outro hexágono. E essa figura aqui, ela não é um hexágono, ela é um pentágono. Se ela é um pentágono, quanto que é o ângulo interno do pentágono? Bom, a soma é 5 menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos do pentágono é 3 vezes 180, que dá 540. Cada ângulo interno do pentágono
Então, é 540 dividido por 5, né? Que dá 108 graus. Então, esse ângulo aqui é 108. Quando eu somar esses três ângulos, vai faltar quanto para 360? Já vou fazer a conta assim, ó, 300x é igual a 360 menos dois ângulos de 120 menos esse ângulo de 108. X é igual a 360, 240 menos 108. X, 240 com 108 vai dar 340, 348, 360 menos 348. X é igual a 12. 12 graus. É o que sobrou ali, 12 graus. Próximo. Questão 15. OBMEP. Uma formiga inicialmente no vértice A anda sobre as linhas do quadriculado da figura sempre para a direita ou para cima até chegar no vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum, não todos, por algum dos pontos destacados? Bom, se essa formiga só anda para a direita ou para cima, significa que para passar nesse ponto aqui só tem um jeito. Ela tem que vir direto e depois vir direto para o B. Porque não tem como fazer outra coisa, já que ela só anda para a direita e para cima. Então, só tem uma maneira aqui. Mesma coisa para passar nesse ponto aqui. Ela vai ter que vir direto, porque caso ela suba, ela não pode voltar. E depois que ela chegar no ponto B, ela tem que vir direto para cima, porque ela não anda para a esquerda. Então, só uma maneira. A questão é para passar nesses pontos como esse aqui, ó. Porque ela pode vir para a direita e depois subir, ou ela pode subir, depois vir para a direita e depois subir, ou subir duas casas e vir para a direita e subir, ou subir 3 casas para depois virar, ou 4 casas, ou 5 casas. De forma que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras de chegar aqui. Certo? E tem outras 6 maneiras para chegar no ponto B. Ela pode subir e virar, ou ela pode deixar para subir aqui, ou para subir na segunda casa, ou para subir na terceira. São também 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E você combina 6 com 6, né? Porque ela pode subir aqui na primeira e lá virar na primeira, ou ela pode virar aqui na primeira e lá virar na segunda. Então tem que fazer 6 vezes 6, que é 36. Aqui, para esse aqui, é a mesma coisa. Você verifica aí que também dá 36. E aí tu vai somar 1 mais 1 mais 36 mais 36, 36, 36, 72, com mais 1 mais 1, 74, tá? 74. E, para acabar, questão 16. Em um polígono convexo, o número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Que polígono que é esse? Bom, a fórmula das diagonais é diagonais igual n que multiplica n menos 2, n menos 3 sobre 2. Já que diagonais é o dobro do número de lados, está dizendo assim, diagonais é igual a 2n. Então, tu troca a letra D por 2n, igual n que multiplica n menos 3 sobre 2. Dá para cancelar esse n com esse n. Esse 2 dividindo, você passa ele para cá multiplicando, fica 2 vezes 2 igual a n menos 3. Joga esse 3 para cá junto com o 4. 4 mais 3 igual a n, n é igual a 7. Qual dessas figuras aqui tem 7 lados? A última, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É isso aí.